Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai continuar falando sobre política. O tema de hoje é muito interessante, muita gente está aguardando eu falar sobre ele, que é o que vem a ser progressista. Gente, progressista é aquela pessoa que tem os valores sociais de uma ideologia de esquerda, ok? Se contrapondo basicamente ao conservadorismo, tá? Conservadorismo são valores sociais de uma ideologia chamada liberalismo, que é uma ideologia de direita. Então, progressista e conservador não são ideologias, tá? Vale frisar isso. Eles são valores sociais de algumas ideologias. Porque toda ideologia é tripartite. Tem a parte dos valores da ideologia política propriamente dita, tem o sistema econômico e tem os valores sociais, tá? Isso só para relembrar. Já falei isso em vários vídeos, mas vale frisar aqui para vocês entenderem de uma forma rápida, ok? Então, o progressista, ele detém os valores sociais de ideologias de esquerda. Quais as ideologias, gente? Duas: social-democracia e do globalismo. São duas ideologias de esquerdas, tá? Eu, alguns meses atrás, postei um vídeo falando que o socialismo tinha como sistema econômico o comunismo e como valor social o progressismo. Errei. O progressismo não é um valor social da ideologia socialista, tá? Na verdade, é que o socialismo ele é tão camuflado, ele muda toda hora, entendeu? E se aproveita de tudo que é tipo de, de valor social, de sistema econômico, que ele vai mudando, tá? A todo momento para realmente atingir o poder, tá? E ele, muitas vezes, em alguns países, ele se diz progressista. E na verdade não é, tá? Ele usa dessa máscara, dessa fantasia, né? Dessa roupagem para dizer que ele é progressista. Na verdade, ele está mentindo, tá? Eles são reacionários e não progressistas, ok? Então, eles são reacionários tanto contra o fascismo quanto o islamismo, tá? Então, para vocês terem assim a certeza do que eu estou falando, é que os dois países socialistas que existem no mundo atualmente, que são totalitários, evidentemente, Coreia do Norte e Cuba. Ambos são socialistas, comunistas e têm como valor social reacionário. Ou seja, eles não permitem lá nada de progressismo. Lá não tem conversa afiada com feminismo e nem com gaysismo, com homossexualismo. Não tem. Tá? Não só neles, mas esses dois que são, vamos dizer assim, modelos de países socialistas, não tem progressismo. Ok? Então, isso fecha a questão. Tá bom? Fazendo essa correção, vamos lá para vocês entenderem o que vem a ser progressista. É o valor social de duas ideologias de esquerda, tá? Que vem a ser uma ideologia de esquerda? É aquela que prega o coletivismo. O que vem a ser isso, Daniel? É aquela que defende a proteção e regulação do Estado na relação entre os indivíduos. Ou seja, ela se contrapõe justamente na questão do individualismo. Enquanto que o liberalismo, que é uma ideologia de direita, defende
o indivíduo os seus direitos, a sua liberdade de escolha, de poder ir e vir, de poder trabalhar ou não, de empreender, de ter propriedade, de ter herança e ter várias outras coisas. O esquerdismo não. Tudo tem que ser do Estado, tudo tem que ser da coletividade. A propriedade não pode ser do indivíduo, tem que ser do Estado. Tudo tem que ser do Estado. Tudo, tudo, tudo. Ok? Tudo. O emprego, o Estado tem que dizer as regras, as empresas têm que ser todas estatais e tudo mais. Ok? Então, falando isso, vamos para as características do que vem a ser progressismo. Minha gente, a primeira característica é a desconstrução da cultura ocidental. O que vem a ser isso? É a destruição da cultura e costumes ocidentais, tá? Contrapondo-se a conservar a cultura e os costumes de um povo. Por que isso? Cultura é tão importante e os costumes, Daniel? Por quê? Porque é justamente isso que é a base do liberalismo, do conservadorismo e do capitalismo. Então, isso é a base, a cultura. Então, está impregnado na sociedade ocidental, principalmente, toda essa base cultural de costumes, tá? Lá na sociedade. Então, para o esquerdismo conseguir prevalecer, eles têm que destruir isso. É o que Karl Marx pregava. Temos que destruir a cultura ocidental. Aí, realmente, eles conseguem dominar tudo e fazer prevalecer a sua ideologia socialista, no caso aqui dos progressistas, é a social-democracia e o globalismo, ok? Bom, segunda característica é a extinção da religião. Então eles pregam sempre o Estado laico. Não pode ter religião, não pode ser teocrático, isso aqui. Por um lado até é correto. Não pode ser teocrático como os estados islâmicos, né? Ontem Ayatollah, que quem domina lá é um líder religioso, tá? Mas isso é só para disfarçar. Na verdade, eles querem que o Estado seja ateu ou contra a religião. Ou seja, não tem religião nenhuma, ou seja, contra a religião. Eles querem, na verdade, acabar com a religião. Acabar com aquela ideia que existe Deus no mundo. Tá? Então, as pessoas não podem adorar Deus. Tá? Como ocorre em vários países do mundo. Tá? Em todos os países socialistas e alguns fascistas e outros aí, eles abominam a existência de Deus, ok? Então, isso se contrapõe, evidentemente, à defesa do liberalismo, né? Ou seja, do conservadorismo, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Tá? Eles defendem que as pessoas têm a liberdade de ter religião ou de crer, né? Em Deus, em qualquer religião, né? Em qualquer tipo de santo e o que for, né? Tá? Porque tem várias religiões, como o budismo, o hinduísmo, que é diferente das religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que adoram um Deus específico, tá? Já outras são mais abertas, tá ok? Tem outras entidades.
Vamos lá para o outro tipo de característica do progressista. Supressão da entidade familiar. Gente, eles querem eliminar a família. Querem permitir a união entre pessoas do mesmo sexo. Contrapondo-se ao quê? A constituição de uma família composta de pai, mãe e filhos. Tá? Então, para você ver que o negócio é muito severo, né? É uma mudança radical que eles querem. Imagina, acabar com a família, porque eles precisam acabar com a unidade, a célula social. Qual é a célula social? A família. Então eles têm que acabar com a célula celular. Por quê? Para acabar com a propriedade, com o direito de ter a propriedade de algo. Então eles precisam acabar com esse tipo de direito. Então eles têm que acabar com a família. Tá bom? Outro aspecto, gente, é o feminismo, que vem a ser o empoderamento e a cota para a mulher. E também defesa do aborto. Isso se contrapondo basicamente ao pessoal que defende não, que é contra o aborto, tá bom? O que vem a ser isso? De forma resumida, a gente tem que falar de forma resumida que isso aqui dá um tratado, né, gente? Né? Eu estou sendo bem sucinto, porque senão, se eu for explicar isso aqui, eu vou ficar horas e horas, aliás, dias e dias. Então vamos lá. Feminismo, cara, empoderamento para a mulher. O que vem a ser isso? Gente, empoderamento da mulher. A mulher já é empoderada por natureza, ela é bela, maravilhosa, meiga. Todos os filhos adoram mais a mãe do que o pai. Começa por aí. Porque a mãe é aquela que cuida, né? Tudo. Todo mundo adora. A mãe é coisa sagrada. Ok? Então não precisa mais de empoderamento. É conversa fiada. Esse empoderamento é que elas querem se sobrepor aos homens. Na verdade, isso não pode ocorrer. Tá? Não pode ocorrer. Porque o homem, ele naturalmente ele tem uma prevalência sobre a mulher pela força, pelo sistema social que existe, ele prevalece, tá? Então a mulher realmente ela tem sua força e tudo mais, mas ela tem que ouvir o marido, né? O homem que está lá na casa dela, naquela família, tá? E isso seria tão natural quanto o quê? Dizer o seguinte: os filhos têm que obedecer o pai e também a mãe. Imagina se os filhos não obedecem à mãe, então vira bagunça, tá? Imagina os alunos não obedecerem o professor, os cidadãos não obedecerem o governador, o prefeito. Não, isso é uma coisa lógica, entendeu? Então, na verdade, o esquerdismo ele quer inverter essa lógica, tá? Questão de cota de mulher, não tem que ter cota nenhuma, mas eles querem cota sim, para dizer que tem que empoderar as mulheres. Então, vem com essa história de cotas, principalmente no campo político, tá bom? Que é justamente o campo que está mais politizado, aonde eles conseguem. Eles não conseguem isso na empresa, não conseguem na área de empregos, não conseguem na área de escola, de ensino, de saúde, nem nada. Porém, eles conseguem na política, porque o pessoal da política acha que é muito consciente politicamente, na verdade eles são altamente manipulados por essas falsas políticas, principalmente de cotas, tá bom?
E o outro ponto, que é o principal, é a defesa do aborto. Então, elas defendem o aborto para realmente uma coisa absurda, tá? Que aí daria uma conversaiada que não acaba mais, né? Em relação ao aborto. E se contrapondo-se o pessoal que é contra o aborto, que evidentemente defende a vida. Então, é uma discussão muito densa, que eu não vou falar sobre isso, tá? Agora, nesse vídeo. Vou deixar para um outro vídeo para falar isso de forma mais específica. Outra característica do feminismo, do progressismo, melhor dizendo, são as defesas das minorias, tá? Homossexuais, negros e índios, contrapondo-se ao quê? A tratamento igualitário das pessoas sem cotas. Tá, então a defesa das minorias, gente, é o que se apega a partir da escola de Frankfurt e de Antônio Gramsci, tá? Que esse grande sociólogo comunista e a escola de Frankfurt também, marxista, né? Falou que a conquista a conquista socialista, marxista, não deveria ser mais por meio de revolução, por meio de armas, e sim através de vocês pegarem grupos minoritários da sociedade que supostamente estariam marginalizados para poder empoderá-los, para poder criar um exército para se contrapor à sociedade liberal. Então, como é que eles fizeram isso? Pegando, vendo, analisando quais são as minorias que estavam sendo basicamente vitimizadas, né? São os homossexuais, então os gays, as lésbicas e travestis e o que mais tivesse, né? E os negros, né? E os mulatos e qualquer coisa aí que o pessoal até coloca aí outros tipos aí. E os índios e caboclos, tá bom? E cafuzos aí também, vamos pôr cafuso aí no meio. Então, gente, o que eles fazem? Eles querem dividir a sociedade. Então, para dividir, para poder conquistar, que é uma tática de guerra, então eles usam essas minorias, os índios, os negros, mulatos, cafuzos, caboclos e não sei o que, mamelucos, e homossexuais, que aí entra uma gama de pessoas com vários tipos de preferências sexuais, para eles se contrapor a uma sociedade que quer um tratamento igualitário para todas as pessoas. Não importa para os conservadores as pessoas de uma ideologia contrária à dos progressistas, se é homossexual, se é negro, se é índio, se é amarelo, vermelho, verde, azul, rosa, laranja, marrom, não importa. As pessoas têm os mesmos valores, têm que ser respeitadas, têm que ter todos os direitos iguais a todos os outros. Já o esquerdismo, o progressismo, quer o quê? Quer que essas pessoas tenham mais direitos, ou seja, querem privilegiá-las em relação aos demais segmentos da sociedade, dizendo que elas foram vítimas ou são vítimas da sociedade, entendeu? Jogando uma carga de culpa contra o resto da sociedade, dizendo que eles são culpados
pelo problema, né, a situação dessas pessoas. E muitos, evidentemente, caem nessa armadilha e acham que é isso, ok? Evidentemente, cada um desses aspectos aí dá para escrever um livro, no mínimo, né, gente? Então, é coisa que não acaba mais. E, evidentemente que eu não vou me estender muito mais que isso, que eu já estou falando demais, tá? Porque, na verdade, dá aquela vontade de falar tanta coisa e a gente tem que se conter. Vamos lá para os dois últimos aspectos do progressista, né? Do progressismo, melhor dizendo, né? Eu falo progressista porque essa palavra que é a mais usual. Eu sou progressista, não sei o que lá. E não falar progressismo. Mas o certo aqui nesse vídeo seria progressismo. Então vamos lá. O penúltimo aspecto é a defesa do politicamente correto. Nossa, isso é uma maravilha. Isso aí dá uns 10 vídeos só para falar sobre isso. Mas eu vou ter que resumir, né, gente? Senão vai ficar muito extenso. É a proibição da expressão de pensamento politicamente incorreta. Tá? Então eles querem acabar uns politicamente corretos, né? Ok? Então é uma tática socialista, começou lá, né? Para esconder todas as mazelas da esquerda socialista. Então eles falam assim, olha, não fale essa notícia aí, porque essa pesquisa deu um resultado ali que vai impactar negativamente. Então é politicamente incorreto falar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse politicamente correto, tá? Eu vou ter que pegar tudo para falar sobre isso, tá? Porque eu não quero ser impreciso, já que esse canal se chama Sem Minhas Verdades. Então não vou avançar, tá? Para não cometer nenhum erro, nenhum equívoco. Então, a proibição de expressão do pensamento politicamente correto está se contrapondo o quê? A livre expressão de pensamento, independentemente de ser artística ou científica. Tá, esse aqui eu estou pegando da nossa Constituição, esse aspecto aqui. Então, é livre a expressão do pensamento. Tá? Não tem que ter negócio politicamente correto e incorreto. Tá? Não tem isso. Porém, o progressista, ele quer impor justamente o pensamento deles, o que está gerando um conflito tremendo, tá? Atualmente, tá? Com aquela briga de fake news, não sei o que lá. Então, esse ponto aqui é importantíssimo. Aliás, todas as características do progressismo é violento, são ideologias, são valores sociais de ideologias da social-democracia e do globalismo. Ou seja, nem são das ideologias extremas como o islamismo, o fascismo e o socialismo. E muita gente se engana, acha que o fascismo é uma ideologia que nem existe. Aliás, ela é predominante em boa parte do mundo. Tá? Ela é predominante, ela tem uma força imensa. E ela é de esquerda, não é de direita. Tá? Os conservadores, os liberais, melhor dizendo, eles lutam de unhas e dentes contra o fascismo. Ok? Então, só para vocês terem ideia, quem está falando aqui é um cientista político, não estou falando de achismo, tá bom? Então, é muito complicado isso. Bom, gente, qual que é o último aspecto do progressismo? É sobre a questão das armas, tá? Então, elas são contrárias às armas. Por quê? Porque
acham que a proteção do povo deve ser feita unicamente pelo Estado e não pelo próprio cidadão. Ok? Então tem esse aspecto aí que pensa, mas por que isso? Na verdade, gente, a esquerda ela é coletivista e, por consequência, ela precisa do apoio, da força, da imposição do Estado, do governo, né? Então ela precisa que o Estado venha protegê-la. Só que ele quer um Estado que seja do mesmo grupo político que ela. Porque se o grupo político for totalmente contrário, não vai atender às necessidades dela. Então, toda vez que o esquerdismo quer prevalecer, ele precisa que o Estado, né, o governo, seja esquerdista também, para protegê-lo e repreender os direitistas, os conservadores, os liberais, os capitalistas. Então, na verdade, é com esse objetivo. E no porte de armas é a mesma coisa. Tá? Ele quer dar porte de arma para a polícia, mas desde que a polícia esteja do lado deles. Entendeu? Dos esquerdistas. É dessa forma. Tanto é que eles tentam tirar as armas da polícia, quando vê que a polícia não está do lado deles. Mas se a polícia estiver rezando na cartilha dos esquerdistas, aí sim eles querem justamente a polícia a favor deles. E querem que a polícia fique fazendo a segurança, a proteção da sociedade. Mas sempre contra o pessoal da direita. E não quer que o pessoal da direita, os cidadãos, tenham posse de armas para não se protegerem, para não poder se contrapor ao Estado. Então o negócio é bem confuso. É uma coisa relativa, ó, depende de quem está no Estado, isso aqui, então é uma coisa bem pensada, não é uma coisa tão simplória como muita gente pensa, ok? Eu acho que eu falei bastante sobre isso, evidentemente que aí tem conversa que não acaba mais, cada ponto desse dá para falar no mínimo, no mínimo 6 horas, tá? Evidentemente que eu não vou falar tudo isso porque não vou cansar a beleza de vocês, né? Tá bom? Então esse é o aspecto para vocês entenderem o que vem a ser progressismo. Progressismo são valores sociais de duas ideologias de esquerda, que é a social-democracia e o globalismo, ok? E elas têm 7 aspectos que eu elenquei aqui, que é desconstrução da cultura ocidental, extinção da religião, supressão da entidade familiar, feminismo, defesa das minorias, defesa do politicamente correto e são contra o direito de porte de armas pelos cidadãos, evidentemente. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.